Meus irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus. Amém? Muito bem. Nós vamos tratar de um tema que é muito importante e que faz parte da nossa história enquanto igreja reformada e que se tornou objeto da insensatez de muitos jovens nas redes sociais. Infelizmente, enquanto tem gente perecendo, vivendo a dependência química, moças que estão mergulhadas na prostituição, rapazes no alcoolismo, tem gente que está preocupado em discutir essas questões que envolvem a soteriologia, a cristologia, a antropologia, não que não sejam importantes, são muito importantes. E para nós, enquanto igreja histórica, nós precisamos não permitir que os antigos marcos sejam removidos. Devemos nos colocar numa posição de honrar a nossa história e a nossa própria confessionalidade. O detalhe é que quando nós perdemos o foco, o objetivo da nossa vida, nós que fomos chamados das trevas para a luz, nós que estávamos perdidos, que fomos achados, nós que estávamos e vivíamos como ovelhas que não têm pastor, mas o bom pastor, o Senhor Jesus, nos alcançou e nos trouxe ao redil das ovelhas. Quando nós perdemos a dimensão disso tudo, nós resumimos a nossa abordagem teológica a discutir temas. Então eu quero dizer para você, nessa noite, que esse tema é muito importante. Nós somos uma igreja histórica, reformada, devemos nos manter firmes naquilo que nós recebemos como legado. Contudo, nós precisamos de usar as redes sociais mais para falar de Cristo. E eu quero desafiar você nessa noite que veio para aqui, ou que está nos acompanhando pelas redes sociais, ou que tem acesso a essa mensagem agora, que vai aprender um pouco desse contraste entre calvinismo e arminianismo, que não ocupe o seu tempo em discutir isso, mesmo porque você não vai precisar de ser nem presbiteriano nem batista para entrar no céu. Você só vai precisar de ser justificado pelo sangue da aliança. Você só vai precisar de ser santificado como um ato e assumir a responsabilidade de desenvolver o seu caráter cristão. Então, no céu não vai ter nem assembleano, nem batista, nem presbiteriano, nem episcopal. E o céu reserva também muitas surpresas, irmãos. Tem gente que você acha que vai encontrar e você vai ficar surpreso. Mas cadê fulano que não está aqui? Estava discutindo teologia nas redes sociais. Uma vida dissoluta, vivendo de qualquer forma, se entregando às drogas, à prostituição, à imoralidade, à mentira e ao pecado. Então eu quero dizer para você que é importante a gente discutir, mas é mais importante a gente exalar o bom perfume de Cristo, falar do seu amor, da sua bondade, das suas misericórdias, que se renove em nossa vida cada manhã, da sua aliança bendita que preserva a nossa vida e que mantém a cada um de nós firmados na rocha, que é a sua palavra. Tá bom? Então eu quero convidar você, um texto apenas para uso, porque é um tema, não é? Nós não vamos expor as escrituras. Mas eu quero usar o texto de Provérbios, capítulo de número 22, verso 28, como fundamento para iniciarmos esse bate-papo, ou essa exposição, como você queira definir, sobre esse contraponto entre calvinismo e arminianismo. Bem, o modelo é aquele de sempre, dos nossos encontros. Eu vou expor o tema e ao final nós vamos abrir para as perguntas, tá bom? Então, Provérbios capítulo 22, vamos ler, verso 28, todos em uma voz. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vamos curvar a fronte e orarmos ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso supremo pastor e amado Redentor. É por ele, meu Senhor, por seu sacrifício perfeito, eterno e suficiente, que nos achegamos ao trono da tua graça nesta hora, para bem dizer-te, porque éramos trevas, mas hoje nós somos luz. Para bem dizer-te, porque estávamos perdidos, mas fomos achados. Para bem dizer-te, porque vivíamos como ovelhas que não têm pastor.
mas o bom pastor, o sumo pastor da nossa alma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos encontrou e nos trouxe ao redil das ovelhas. Nós bendizemos a Ti por isso, Senhor, porque não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de usar o Senhor as Tuas misericórdias. Nós Te louvamos, porque nós somos alcançados pela graça, e as Tuas misericórdias têm se renovado em nossa vida a cada manhã, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para aprendermos da Tua palavra. Por isso nós Te pedimos, Senhor, abre-nos a nossa mente e o nosso coração, para compreender esse tema tão importante, para a nossa edificação, para o nosso deleite, para o aperfeiçoamento do nosso caráter e serviço cristão, mas para que sejamos também desafiados nessa noite, a termos piedade com aquelas pessoas que ainda não compreendem o Evangelho a partir de uma ótica reformada. Ajude-nos, Senhor, a termos tolerância e a sermos acolhedores dos nossos irmãos que têm um pensamento diferente, para que em tudo, na nossa fraternidade, no amor que cabe a nós enquanto Igreja de Cristo, Jesus Cristo seja anunciado como a única fonte de esperança. Que a Tua palavra, meu Senhor, e aquilo que vamos ver nessa noite, seja aplicado ao nosso coração, e que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glorificado e honrado. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre calvinismo e arminianismo, uma visão histórica da soteriologia reformada. Para falar sobre qualquer tema que seja na teologia, na ciência ou na filosofia, é importante, inicialmente, a definição dos termos. Eu acredito que à proporção que a gente entende o termo, a gente vai compreender melhor o tema. Então, eu quero falar para vocês que o estudo da soteriologia exige, inicialmente, uma abordagem conceitual que sinalize formas para a imersão desse importante objeto da pesquisa da teologia sistemática e da crença do povo de Deus. Então, inicialmente, nós vamos compreender o conceito de soteriologia, que é um recorte de um bloco da teologia sistemática. E a soteriologia, ou a palavra soteriologia, é uma junção de dois termos gregos. O primeiro termo é soteria, que é um substantivo cuja tradução e significado para o nosso idioma indica livramento, indica preservação, indica salvação. Esse termo do grego soteria lembra também a libertação de um perigo iminente, o livramento do poder da maldição do pecado, a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Isso significa soteria, do grego, e na tradução para o vernáculo, salvação. Mas eu falei que são dois termos que definem a soteriologia. O segundo termo é logia. Logia pode ser traduzido por estudo ou tratado. Então, a soteriologia é o estudo ou o tratado da salvação. A soteriologia trata da comunicação das bênçãos da salvação ao pecador e o seu restabelecimento ao favor divino e a vida de íntima comunhão com Deus. Para Charles Hodge, na sua monumental teologia sistemática, a soteriologia é o plano ou propósito de Deus em relação à salvação dos homens, seu ato de reunir em um só corpo harmonioso todos os objetos da redenção, quer no céu, quer na terra, na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então nós já temos uma definição, ainda que rudimentar, desse termo soteriologia. Nós já sabemos que a soteriologia é um recorte da disciplina teologia sistemática. Junto com a soteriologia, você tem
nos seminários presbiterianos, o estudo da teontologia, da antropologia, da cristologia, da eclesiologia e, por fim, o estudo da escatologia. Então, a cristologia está junto com essas disciplinas todas que aqueles que vão para o seminário precisam estudar para aprender, expor melhor, com mais profundidade, a palavra de Deus. Como nós falamos que viríamos um contraponto entre calvinismo e arminianismo, eu quero começar, do ponto de vista da história, falando um pouco sobre Arminius. Bem, Arminius foi um teólogo holandês, cujo nome é Jacob Arminius, ou Jacob Herman. Ele viveu entre 1560 e 1609, e ele era melhor conhecido pela forma latinizada do seu último nome, como nós conhecemos, Arminius. Arminius foi educado na tradição reformada. Ele se inclinou para as doutrinas humanísticas de Erasmo, porque tinha sérias dúvidas a respeito da graça soberana de Deus, como era ensinada pelos reformadores. Quando você vai estudar a soteriologia, você precisa entender dois termos importantes. O primeiro termo, que é de relação de pertencimento com os reformados, é o termo monergismo. E o segundo termo é o termo sinergismo. No monergismo, o homem não participa de absolutamente nada. Ele é um objeto da passiva. No sinergismo, o homem contribui com o ato e com o processo de salvar-se. Então, como igreja herdeira do movimento da reforma religiosa do século XVI, nós somos uma igreja monergística. E se você quiser conhecer coisa boa sobre teologia reformada, você vai lá no Google e põe o termo monergismo, que você vai cair num site muito bacana para você aprender mais da palavra de Deus. Então, nós somos uma igreja monergística. Qual era o problema do Jacob Herman, ou Arminius? Ele entendia que o homem, ele contribuía. E a gente vai mergulhar aqui em águas mais profundas para entender qual era o pensamento dele e os problemas que isso trouxe para a igreja. Os seus discípulos, os discípulos de Arminius, chamados os arminianos, eles disseminaram o ensino do seu mestre. E alguns anos após a morte do Armínio, eles formularam sua doutrina em 5 pontos principais, conhecidos como os 5 pontos do arminianismo. Vejam que os 5 pontos do calvinismo, eles surgem como uma reação à criação dos arminianos, dos chamados 5 pontos dos arminianos. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre os 5 pontos do arminianismo, para depois realizarmos um contraponto entre esses 5 pontos e os 5 pontos dos calvinistas. Então, o primeiro ponto do arminianismo é a vontade livre. Vejam, o primeiro ponto do arminianismo sustenta que o homem é dotado de vontade livre. Isso quer dizer que Deus elege ou reprova na base da fé prevista ou da incredulidade. O homem nunca é de tal modo corrompido pelo pecado que não possa crer salvificamente no Evangelho, uma vez que esse lhe seja apresentado. Então, este é o primeiro ponto do arminianismo, vontade livre. O segundo ponto do arminianismo é eleição condicional. Bem, esse segundo ponto do arminianismo sustenta que Cristo morreu por todos os homens em geral e em favor de cada um em particular, embora somente os que creem sejam salvos. O homem, no segundo ponto, nunca é de tal modo controlado por Deus que não possa rejeitá-lo. Então, esse é o segundo ponto do arminianismo. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto da crença arminiana, nos 5 pontos, é a chamada expiação universal. Vejam, o terceiro ponto do arminianismo vai sustentar que, devido à depravação do homem,
a graça divina é necessária para a fé ou qualquer boa obra. A eleição divina daqueles que serão salvos alicerça-se sobre o fato da previsão divina de que eles haverão de crer por sua própria deliberação. A ideia aqui dos arminianos tem uma relação com o segundo ponto, a eleição condicional. A ideia de que Deus já havia previsto aqueles que iriam crer e os que não creriam. Então ele fez a opção por aqueles que ele já sabia que aceitariam a mensagem da redenção, a obra de Cristo como meio para a sua salvação. Mas vamos em frente. Nós precisamos falar também sobre a chamada expiação universal, que é o terceiro ponto do arminianismo. E também expor um pouco do quarto ponto, que a graça pode ser impedida. Veja, esses pontos do arminianismo, eles vão ser refutados, e nós vamos ver mais para frente, a proporção que nós aprendemos os 5 pontos do calvinismo. Mas no que tange ao quarto ponto, que a graça pode ser impedida, o pensamento é o seguinte: o quarto ponto ensina que a graça de Deus, o favor que nós não merecemos, pode ser resistida pelo pecador. E a ideia é de que a morte de Cristo não garantiu a salvação para ninguém, pois não garantiu o dom da fé para ninguém, e nem mesmo existe tal dom. O que ela faz ou fez foi criar a possibilidade de salvação para todo aquele que crê. Então, este é o quarto ponto do arminianismo. Vamos para o quinto e último ponto do arminianismo, que o homem pode cair da graça, e o quinto ponto sustenta que o homem não pode continuar na salvação, a menos que continue a querer ser salvo. Vejam, nesse caso, a salvação depende inteiramente dos crentes manterem-se em um estado de graça, conservando a sua fé. Aqueles que falham nesse ponto desviam-se e se perdem. Existe um aspecto aqui que nós devemos pontuar como virtude: a coerência nos 5 pontos. Se é o sujeito que se salva, ele também pode se perder. Se Deus não está nesse negócio, não é? Foi o próprio homem, pelo seu livre-arbítrio, que se salvou, qualquer hora ele pode se perder. Se ele se enjoar da igreja, se ele não querer mais, não desejar mais andar com o povo de Deus, ele vai se desviar e ele vai viver segundo a concupiscência do seu coração. Então, há 2 princípios filosóficos que estão embutidos aqui no pensamento arminiano. O primeiro: a soberania de Deus é incompatível com a liberdade humana e, portanto, também com a responsabilidade humana. Geralmente as pessoas falam sobre isso, para defender a tese do livre-arbítrio, não é? Então esse é o primeiro aspecto do pensamento filosófico embutido aqui nos 5 pontos do arminianismo. Em segundo lugar, essa influência da filosofia na doutrina vai levar as pessoas a pensarem que a habilidade é algo que limita a obrigação, ou seja, a Bíblia considera a fé como obrigatória da parte de todos quantos ouvem o Evangelho. A capacidade de crer deve ser universal. Então vejam que é uma coisa bem centrada no homem. Se nós pudéssemos definir a ideia dos 5 pontos do arminianismo, nós diríamos que há muita influência do humanismo, já que o pensamento é muito antropocêntrico. Então, quando foi que começou, historicamente, esses problemas de conflitos dentro do ramo da sistemática que é a soteriologia? Meus irmãos, isso começou na rejeição que o arminianismo sofreu no Sínodo de Dort e a formulação dos 5 pontos do calvinismo. Então nós vamos perceber que historicamente um concílio precisou reunir para tratar aquilo que parte da igreja nesse período, ainda de forte influência do pensamento da soteriologia reformada, estava vivendo. Como o pensamento arminiano é um pensamento
recheado de humanismo, como o pensamento arminiano é um pensamento muito centrado em um antropocentrismo, o que aconteceu foi que naturalmente parte da igreja abraçou, disse, não é isso aqui que eu quero. Porque o pensamento da soteriologia arminiana põe o homem como centro de todas as coisas. É ele que pode resistir à vontade de Deus. E a soberba humana vai sempre prezar e priorizar o pensamento que atende os seus caprichos e as suas necessidades. Então, em 1618, foi convocado um sínodo nacional para reunir-se em Dort, a fim de examinar os pontos de vista de Armínio à luz das Escrituras. Essa convocação foi feita pelos Estados Gerais da Holanda para o dia 13 de novembro de 1618. Vejam, constou de 84 membros e 18 representantes seculares. Entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e de outros países da Europa. Durante os 7 meses de duração do sínodo, houve 154 sessões para tratar desses artigos que foram produzidos por sectários de armínios, ou chamados arminianos. Meus irmãos, após um exame minucioso e detalhado de cada um dos 5 pontos do arminianismo, feito pelos maiores teólogos da época, representando a maioria das igrejas reformadas da Europa, o Sínodo de Dort concluiu que, à luz do ensino das Escrituras, esses artigos tinham que ser rejeitados como não bíblicos. E isso foi feito por unanimidade. Entenderam? Foi feito por unanimidade. Vejam, não somente isso, mas o concílio também resolveu impor censura eclesiástica aos remonstrantes, despondo-os de seus cargos, e a autoridade civil, ou seja, o governo, os baniu do país por cerca de 6 anos. Além de rejeitar os 5 artigos de fé dos arminianos, o sínodo formulou o ensino bíblico a respeito desse assunto na forma de 5 capítulos, que tem sido, desde então, conhecido como 5 pontos do calvinismo, ou na expressão tulip, não é? Que são definidos ali a nossa crença como igreja reformada. Então, esta foi, na verdade, a segunda derrota sofrida pelos proponentes do livre-arbítrio. Porque é interessante como a Bíblia é verdadeira. O poeta sacro, inspirado, disse que não existe nada novo debaixo do céu. Eu não sei quanto vocês percebem o quanto isso é verdadeiro, o quanto essa tese é verdadeira. Porque de tudo que você experimenta na vida e na história da igreja, você vai ver que tem um ponto na história. Em algum momento isso já ocorreu. Então vejam, na realidade, essa derrota lá em Dort foi de fato a segunda, já que Pelágio, que atuou em Roma na última década do século IV e a primeira década do V século, ele foi um reformador moral cuja teologia da graça e do pecado o colocou em conflito claro com uma das referências da patrística para as igrejas reformadas, que é Agostinho de Hipona. Agostinho é a base da teologia ou da soteriologia reformada, e João Calvino bebeu muito do seu pensamento. As ideias de Pelágio são conhecidas em sua maior parte por intermédio dos escritos de seus oponentes, especialmente de Agostinho. Se você quiser conhecer o pensamento de Pelágio, você lê Agostinho. É aquela treta, né? Entre a ênfase sobre Deus e sobre o pensamento monergístico, e a ênfase sobre o homem, e sobre o sinergismo, o homem contribuindo para ser salvo. Então, em 1411, surge um homem chamado Paulinho de Milão, com uma lista de 6 pontos heréticos contidos na mensagem de Pelágio.
já tem gente preocupada com teologia e denunciando as heresias lá no passado também. Não é só nos nossos dias, não. Mas vamos lá conhecer um pouco desses 6 pontos heréticos do pensamento de Pelágio. Primeiro, vejam, Adão foi criado mortal e teria morrido mesmo que não tivesse cometido qualquer pecado. Segundo, o pecado de Adão agrediu somente a ele, não toda a raça humana. Terceiro, as crianças recém-nascidas estão no mesmo estado que Adão antes da sua queda. Quarto, não é por causa da morte e do pecado de Adão que toda a raça humana morre. De igual modo, ela não irá ressuscitar por causa da ressurreição de Cristo. Quinto, a lei de Deus oferece, assim como o Evangelho, entrada no reino do céu. E por fim, até mesmo antes da vinda de Cristo, havia homens completamente sem pecado. Meus irmãos, essa heresia é mais antiga do que nós podemos pensar. Resumir essa questão que envolve esse contraponto entre calvinismo e arminianismo apenas aos sinos de Dort é perder a relação com a história e com o período da patrística, onde está se produzindo teologia para dar fundamento ao pensamento dos reformadores. E é importante para nós, de posse dessa informação, mergulharmos mais nesse pensamento de Pelágio, ou do pelagianismo, ou do semi-pelagianismo. Vejam, para Pelágio, todo homem é criado livre como Adão. Será que Armínio bebeu de alguma fonte? Tendo, portanto, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Cada alma é uma criação individual de Deus, não herdando por isto a contaminação do pecado de Adão. A universalidade do pecado no mundo é explicada pela fraqueza da carne humana e não pela corrupção da vontade humana pelo pecado. O homem não herda o pecado original de seu primeiro pai. A vontade humana é livre para cooperar com Deus na conquista da santidade. Então, o pensamento arminiano é essencialmente o pensamento pelagiano. Há correspondentes e um pensamento muito estreito aqui entre uma coisa e outra. Nós só não sabemos como é que Jacob Ehrman, ou Arminius, descobriu os escritos de Pelágio, ou se foi a própria corrupção de seu coração que o conduziu a esse pensamento antropocêntrico e humanístico, no que tange à soteriologia. Então, o pelagianismo, ele foi condenado por mais concílios da igreja do que qualquer outra heresia da história. Vejam, em 412, Coelestius, um discípulo de Pelágio, foi excomungado do sínodo de Cartago. Os concílios de Cartago e Mileves condenaram Pelágio. O imperador oriental Teodósio II baniu os pelagianos do leste em 430 d.C. Vejam, a heresia foi repetidamente condenada pelo concílio de Éfeso em 431 e pelo segundo concílio de Orange em 529. Então, vejam que há uma relação entre o pensamento arminiano e o pensamento pelagiano. Se há diferenças entre o pensamento de Jacob Ehrman e Pelágio, é muito pouca coisa. Tudo está centrado no homem. Deus é destronado, retirado da sua função, daquele que antes da fundação do mundo estabeleceu a forma e os meios pela qual o ser humano seria salvo. Então é importante para nós, pensando um pouco na história, agora criarmos um contraponto entre o pensamento calvinista, ou os 5 pontos do calvinismo, e os 5 pontos do arminianismo. Nós já aprendemos um pouco da etimologia, nós já definimos aqui a soteriologia como uma disciplina que faz parte
da grade dos currículos dos seminários que estão voltados para a teologia sistemática. Nós já vimos um pouco sobre a história desse movimento pós-reforma, criamos um link lá com o período da patrística, e agora nós vamos mergulhar nesse contraponto entre o pensamento dos calvinistas e reformados e dos arminianos, tá bom? A proporção que você vai aprendendo, você vai pedindo a Deus misericórdia e graça para que você exerça piedade com as pessoas que ainda não chegaram a essa definição que você já tem, de que o homem não participa de nada, de que ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados, e que ele é agente da passiva. É isso que nos mostra o primeiro ponto do calvinismo, que é a chamada depravação total. Resumidamente, a depravação total nos ensina o seguinte: devido à queda, o homem é incapaz de por si mesmo crer de modo salvador no Evangelho. O pecador está morto, cego e surdo para as coisas de Deus. Seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Sua vontade não é livre, pois está escravizada à sua natureza má. Por isso, ele não irá e não poderá jamais escolher o bem e sim o mal em assuntos espirituais. Por estar morto, o homem jamais vai querer. Existe um livro que foi produzido nesse período da Reforma Protestante, que é muito bom, não é? Porque tem uma relação anacrônica, né? É alguma coisa de produção literária para aquele momento, que é de Martinho Lutero, nascido escravo. Traz um pouco desse conceito de que o homem está morto nos seus delitos e pecados. E por isso ele não tem qualquer evolução positiva. O homem sem Deus, ele não quer ser salvo. Se a graça de Cristo, por meio da palavra e do Espírito, não vier sobre ele, ele vai permanecer lá até mergulhar na condição da experiência trágica da morte eterna. Por mais que você pregue, por mais que preguemos, por mais que a pessoa perceba que a mensagem do Evangelho, ela não somente é poderosa, mas é consoladora, cheia de esperança, cheia de graça da parte de Deus, a pessoa não pode. Já viu um morto se mover? Já viu um cego enxergar? Já viu um surdo ouvir? É assim que um homem sem Deus se encontra, depravado totalmente. Mas vejam, nós falamos de um contraponto entre o primeiro ponto do calvinismo e o primeiro ponto do arminianismo. Então, o primeiro ponto do arminianismo traz a ideia de que a vontade do homem é livre. Resumidamente, Armínios acreditava que a queda do homem não foi total e sustentou que no homem restou bem suficientemente capaz de habilitá-lo a querer aceitar Cristo como Salvador. Aqui tem um pouco do pensamento de que o homem tem livre-arbítrio e que ele pode, enfim, salvar-se, crer sem a manifestação supranatural pela palavra e obra do Espírito Santo de Deus. Então, nós já aprendemos um contraponto entre o primeiro ponto do calvinismo e o segundo ponto e o primeiro ponto do arminianismo. Vamos pensar um pouco sobre o segundo ponto do calvinismo, para fazer um contraponto com o segundo ponto do arminianismo. O segundo ponto do calvinismo é eleição incondicional. O que é que isso quer dizer, meus irmãos? Vejam, a escolha divina de certos indivíduos para a salvação, antes da fundação do mundo, repousou tão somente na sua soberana vontade. A escolha de determinados pecadores feita por Deus não foi baseada em qualquer resposta ou obediência prevista da parte destes, tal como fé ou arrependimento. Pelo contrário, é Deus quem dá a fé e o arrependimento a cada pessoa a quem Ele escolheu. Esses atos são resultado e não a causa da escolha divina. Qual é o pensamento dos calvinistas ou reformados nesse segundo ponto? É que quando uma pessoa responde positivamente à mensagem do Evangelho da Graça,
ela foi objeto daquilo que os reformadores construíram como a vocação eficaz, ou a chamada graça irresistível, que nós vamos ver mais para frente. O homem, ou a pessoa, o pecador, quando é visitado ou visitada pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo, quando essa pessoa tem conhecimento do seu estado vil, quando Deus derrama na sua mente a sua consciência de pecado, ela responde positivamente. Essa resposta veio por meio de uma ação divina. Não é que a pessoa tenha tido intenção ou desejado fazer isto. Ela só desejou e só fez porque o Espírito, pela palavra, a convenceu do seu estado vil. Então esse é o segundo ponto do calvinismo. Vamos fazer um contraponto com o segundo ponto do arminianismo? Vejam, o segundo ponto do arminianismo é eleição condicional. Vejam como o termo eleição está adjetivado, né? Eleição incondicional, calvinismo, eleição condicional, arminianos. Qual é o pensamento do arminiano? Veja, Armínios ensinava também que a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que deve crer. Em outras palavras, o ato de fé por parte do homem é a condição para ele ser eleito para a vida eterna, uma vez que Deus previu que ele exerceria livremente sua vontade num ato de volição positiva para com Cristo. Como é que ficou aqui o segundo ponto? É o homem que se salva. É ele que resolve querer. Deus não faz nada. Deus apenas previu que uma parte da humanidade ia desejar aceitar a Cristo. O próprio sistema de apelo, muito comum nas igrejas de matrizes arminiana, termina cumprindo essa agenda. O pastor prega e, ao final, faz o apelo, não é? Faz um apelo, às vezes tem uma música de fundo, não é? E a pessoa é exortada, admoestada pela própria mensagem pregada, a arrepender-se. Irmãos, não é que apelo não tenha frutos, não é? Mas ninguém pode definir que o fato da pessoa vir à frente ou levantar uma das mãos, ela se salvou. O que vai determinar se de fato aconteceu algo supranatural na vida daquela pessoa é o desenvolvimento e aperfeiçoamento do seu caráter cristão. O que eu quero dizer é que quando Deus resolve chamar, Ele não precisa de um homem fazendo apelo, porque esse apelo ele é feito pelo Espírito. E a proporção que o pastor está pregando, a pessoa está sentada, tendo consciência do seu estado vil e da necessidade de arrepender-se. É o Espírito que vai aclarar os olhos, é o Espírito que vai desimpedir os ouvidos, é o Espírito que vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então, nosso pensamento é o pensamento de que o homem, ele só responde sim, porque Deus resolveu dispor os meios para que ele passasse a crer no sacrifício de Cristo como suficiente para a sua salvação. Vamos para o terceiro ponto. Os calvinistas ou reformados pensam que a expiação é limitada. O que é que isso significa, irmãos? Significa que a obra redentora de Cristo foi intencionada para salvar somente os eleitos e de fato assegurou a salvação destes. Sua morte foi um sofrimento substitucionário da penalidade do pecado no lugar de certos pecadores específicos. Além de remover o pecado do seu povo, a redenção de Cristo assegurou tudo, absolutamente tudo que é necessário para a sua salvação, incluindo a fé que os une a Ele. Então vejam, a ideia de expiação é a ideia de substituição penal. Cristo não nos representou na cruz. Cristo assumiu o nosso lugar na cruz. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar.
A ira de Deus que viria sobre mim e sobre vocês, veio sobre ele. E para que não experimentássemos da morte eterna, ele experimentou no meu e no lugar de vocês. Isso quer dizer que naquele momento que ele estava na cruz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava se tornando maldito de Deus, para que a maldição não caísse sobre os seus eleitos. Então esta é a ideia. Cristo, ele suportou não apenas aquela coroa de espinhos. Cristo suportou não apenas os cravos nas suas mãos e nos seus pés, mas ele suportou a ira de Deus que foi despejada sobre ele. Isso a teologia chama de substituição penal. Isso é o que nos traz como ideia o terceiro ponto do calvinismo, a expiação limitada. Mas qual é o pensamento do arminiano dentro do contraponto? Calvinistas, terceiro ponto, expiação limitada. Arminianos, expiação universal. Vejam, a morte de Cristo no pensamento arminiano oferece a Deus base para salvar a todos os homens. Contudo, cada homem deve exercer sua livre vontade para aceitar a Cristo. Como eles creem que o homem não está totalmente depravado, como eles creem que o homem tem a capacidade de se voltar para Deus, eles aguardam que a proporção, que a mensagem seja pregada, que esses homens de forma livre e autônoma aceitem a Cristo. Daí muitas vezes o arminiano falar para a pessoa, você precisa aceitar Jesus. E quando o arminiano fala assim para um pecador, ele está acreditando que a pessoa, ela não aceita porque ela não quer. Qual é a diferença do calvinista? Ele sabe que o sujeito está morto. E a proporção que ele prega, ele ora, pedindo ao Espírito que faça a obra no coração. Porque é o Espírito que vai aclarar os olhos. Porque é o Espírito que vai desimpedir os ouvidos. Porque é o Espírito que vai fazer com que a pessoa planteie, chore profundamente as consequências vis do seu pecado. E é isso que nós aprendemos do terceiro ponto do calvinismo em contraponto ao arminianismo. Vamos para o quarto ponto? O quarto ponto do calvinismo é a chamada graça irresistível. Ora, o que é que isso significa? Bem, além da chamada externa, deixa eu explicar para vocês, não é? Nós temos a vocação geral e a vocação eficaz. Vocação eficaz é um sinônimo da graça irresistível. Então, quando o pastor está pregando, anunciando as boas novas da salvação, a pessoa está sentada aqui no banco da igreja, sem qualquer compromisso com Cristo, ela tem uma percepção intelectual de que aquela mensagem é para ela. Algumas até choram, outras até vêm à frente, procuram os pastores, para dizer assim, eu preciso deixar essa vida, eu quero ser crente, eu quero vir para a igreja. Mas como essa decisão é da pessoa, logo ela se esquece. Lembrem da parábola do semeador. Leiam a parábola do semeador com olhos espirituais, vocês vão entender isso. Os tipos de solo. Então, a graça irresistível não dá ao pecador a possibilidade de não querer ser salvo. Alguns teólogos definem a graça irresistível como a invasão da graça. E eu vou dizer para você que é crente agora de noite, viu? Você só foi salvo porque você foi invadido pela graça de Deus. Porque você não queria, como eu também não queria. Nós estávamos mortos. Qual o interesse de um morto? Nenhum. Apatia, indiferença. É um corpo inanimado. É o sujeito que está biologicamente vivo, sadio inclusive, cheio de boas obras, coração bom, para ajudar as pessoas, mas vive um ateísmo prático. Ele acredita em tudo, mas vive como se Deus não existisse. Então,
Se não for por meio da graça irresistível, que é a chamada vocação eficaz, o pecador vai continuar lá até o fim da sua vida. Então vejam, quando o Espírito chama, a pessoa tem que atender. Quando a chamada é externa, porque é feita indistintamente a todas as pessoas, geralmente as pessoas resistem. Porque é só um constrangimento momentâneo. É o cara que está vivendo em adultério, vem para a igreja, bem no dia que o pastor fala sobre isso. Ó. O pastor manda ver. Larga essa vida de pecador. Tu não é casado, o que é que está fazendo com a concubina? E o cara sai da igreja com aquela consciência, eu preciso mudar isso. Minha mulher nem merece. Mas na primeira oportunidade que a pessoa tem, vai voltar para lá. O pecador que é convencido pelo Espírito do seu pecado, que foi regenerado, que foi santificado, que em menor medida já foi glorificado e aguarda a glorificação final, pode ter vivido o pecado que for, agora a sua luta vai ser grande, e essa pessoa não vai querer mais. E o que vai determinar, e que vai dar a condição, da gente definir se a pessoa é crente ou não, é exatamente a sua luta contra o pecado. Aquele pecado de outrora, da mentira, do roubo, da imoralidade, do adultério, da avareza, da idolatria. O Espírito vem, diz assim, a partir de hoje, você vai lutar. Não é porque você pode e você quer, não. É porque eu vou lhe dar a condição. Sabe qual é a função do Espírito na graça irresistível? É imunizar o pecador da sua condição. Sabe que o imunizante não é 100% garantido, né? De vez em quando alguém toma um e diz, mas fulano morreu. Tinha tomado a vacina? Quem é que morreu se tinha um imunizante? Veja, deixa eu lhes falar uma coisa. Essa questão que envolve o selo do Espírito. Nós fomos libertados do poder do pecado, mas não da sua influência. A Escritura diz, portanto, o pecado não terá mais domínio sobre vós. É a partir da invasão da graça que o pecador passa a ter condições de dizer que não quer pecar. Se a pessoa não for selada pelo Espírito, vai continuar pecando. Até com remorso. Mas vai continuar pecando. Porque é escrava do pecado e do diabo. Martinho Lutero tinha umas frases meio impactantes, né? Ele disse uma vez que o homem sem Deus é o cavalo do diabo no qual ele monta. Lutero era bem piedoso, né, gente? Então, para a gente entender que se o cara está morto, se a moça está morta, só pela graça irresistível. Mas qual é o contraponto? Qual é o pensamento do arminiano? Vejam o nível de arrogância, viu? Estou sendo bem honesto com vocês. Quarto ponto, a graça pode ser impedida. O arminiano, em seguida, crê que uma vez que Deus quer que todos os homens sejam salvos, Ele envia seu Santo Espírito para atrair a todos os homens a Cristo. Contudo, desde que o homem goza de vontade livre e absoluta, ele pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. Ainda que o arminiano creia que Deus é onipotente, insiste em que a vontade de Deus em salvar a todos os homens pode ser frustrada pela finita vontade do homem como indivíduo. É uma coisa meio incongruente, né? Que você possa limitar a ação de um ser que tem em um dos seus atributos a onipotência. Ainda sobre Lutero, ele disse uma vez que o maior de todos os milagres é a salvação. Um bocado de gente nessas igrejas aí, procurando milagres, né? Lutero diz assim, olha, não existe um milagre tão portentoso quanto a salvação. Porque ainda que o homem esteja refém da sua própria natureza,
ainda que haja legiões de demônios que estejam segurando ele naquela escravidão, o Espírito Santo vem e liberta a pessoa. Só pelo Espírito e pela palavra. Mas vamos para o quinto ponto do calvinismo, em contraponto, o quinto do arminianismo. O quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Qual é a ideia? Todos aqueles que são escolhidos por Deus e a quem o Espírito concedeu a fé, são eternamente salvos, são mantidos na fé pelo poder do Deus Todo-Poderoso e nela perseveram até o fim. Eu gosto dessa expressão porque também está contida na nossa confissão de fé, a expressão de que os crentes são eternamente salvos. O que é que você deve entender com isso? Que você, antes de tomar essa decisão, de se vincular a Deus por meio do sacrifício do seu filho, já estava salvo, você só não sabia. Como é isso, pastor? Meu filho, minha filha, o seu nome foi escrito antes da fundação do mundo no livro da vida. O que aconteceu foi que no tempo previsto e pela forma pela qual Deus estabeleceu, os seus olhos e os seus ouvidos foram desimpedidos. Isso foi um milagre. Então você só tomou conhecimento de uma herança que você tinha e não sabia. É como uma pessoa que está numa condição econômica bem difícil, né? Daqui a pouco recebe uma ligação boa, viu? Não é golpe não. Esse rapaz, um advogado. Eu descobri aqui que você tem uma herança e que você vai receber essa herança aí. Como assim? Foi um antepassado seu que deixou aqui. Você tinha um recurso, mas não sabia dele. Você só foi informado pela pessoa de que, muito embora fosse pobre, você já era rico antes de tomar conhecimento. É a salvação. Essa expressão, não é? De que os crentes são eternamente salvos, nos traz a paz no coração. E a consciência de que nós devemos pregar a todo tempo o Evangelho. Porque o Espírito vai fazer a obra na vida dos eleitos. Já pensou? Que maravilha você se tornar um veículo de dar consciência ao outro de uma herança que ela tinha e não sabia. Isso é evangelização. Você anunciar as boas novas para a pessoa, e a pessoa que está vivendo nesse mundo aí, gente, está cada dia pior. Se tornar consciente da sua herança por meio da minha vida e da sua vida. Essa pessoa é eternamente salva. Você só foi o veículo, não é? Mas, por fim, o quinto ponto do arminianismo, que é o homem pode cair da graça, é a consequência lógica das precedentes posições do seu sistema. O homem não pode continuar na salvação, a menos que continue a querer ser salvo. Daí aquela crise que o arminiano vive, né? O cara está salvo, não está mais. Imagina. O cara está salvo agora, daqui a pouco comete um pecado, aí vem, ô pastor, não estou salvo mais. Como assim, meu filho? Eu cometi esse pecado aqui. Gente, dois aspectos sobre isso, porque a gente vai dar seguimento aqui, inclusive apresentando textos bíblicos. Conhecer os atributos de Deus é importante. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. O texto da lei, Números, capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A relação de paternidade que Deus tem com você e comigo, não é a mesma relação que nós, pais, temos com os nossos filhos. Qual é a grande arma que os pais têm hoje, com os filhos adolescentes? Tomar o celular. Ou não. Me lembro os meus quando estavam menores, né? Fazia coisa errada, aí eu chamava, vai apanhar, porque fez. Aí depois eu mudava e dizia assim,
Não, vou tomar o chá. Não, meu pai, pelo amor de Deus, me bata. Você deu e está tomando. Gente, Deus salvou a pessoa? Não vai. Está salva. Porque Deus é imutável. Quem sofre essas variações altas e baixas somos nós aqui. Estuda um pouco sobre atributo de Deus para entender o que é soberania. E a gente vai ver aqui ainda. Entender o que é imutabilidade. Entender a imutabilidade de Deus é extremamente necessário para compreender soteriologia. Se você está salvo, você não vai se perder. O problema é que a gente vincula a salvação, às vezes, a vínculos religiosos. Pastor, como é que fica? Fulana estava na igreja a vida inteira. Depois se desviou, não quis mais saber. Perdeu a salvação. Não, gente. Ninguém perde o que nunca encontrou. Uma pessoa só poderá sair e ficar e não voltar se o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Por favor, quando chegar em casa, procurem no YouTube a música de Estênio Márcios, O Sonho. Criatividade, espetacular. Quem conhece? Não é espetacular? Eu choro, viu? Quando eu escuto. Escutem, por favor. O Sonho de Estênio. É espetacular. Como nós estamos garantidos, não por nós, mas por Ele, que na sua imutabilidade nos suporta. A longanimidade de Deus é um atributo comunicável, mas nele é perfeita. É por isso que Ele não lança a mim e a você fora, porque Ele é longânimo. Ele quer que a gente tenha paciência também, inclusive com as pessoas que ainda não compreenderam o Evangelho sob a ótica da reforma. Então, uma cosmovisão cristã é, portanto, um conjunto de pressuposições sobre a realidade, todas elas estando em submissão a Cristo. A estrutura básica da cosmovisão cristã inclui, primeiro e principalmente, o Evangelho. Isso consiste em duas partes fundamentais: conhecer a condição do homem e a provisão de Deus em Cristo. Então, o que é bom estudar a soteriologia? É que nós vamos ter consciência de que o homem sem Deus está morto, seus delitos e pecados. Eu nunca vou me aproximar de um pecador achando que ele por si mesmo pode acreditar. Eu me aproximo orando, pedindo a Deus: Senhor, abre o coração desse homem. Abre o coração dessa moça, para que creia na verdade do Evangelho. Porque ele não pode, porque ela não pode, porque está morto, porque está morta. É isso. Então, é você conhecer a condição do homem. Qual é o problema desse movimento que está aí? De pessoas que assumem a responsabilidade de salvar as outras. Gente, o papel da igreja é pregar, não é salvar ninguém, não. O problema é que a gente não está assumindo o papel de pregar. E nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. É a sua casa. É a minha casa. Os pais precisam aprender a responsabilidade de evangelizar os seus filhos. Isso começa com os pastores. O texto das pastorais diz que se você não sabe cuidar da sua casa, está inapto para cuidar da igreja de Deus. Evangelizar os filhos da aliança é o nosso dever. Pregar a mensagem de arrependimento para os nossos filhos. Culto doméstico, leitura da escritura, oração, testemunho cristão. Para que Deus faça a obra dele. Não é? Lembrem que no concerto, na aliança, no pacto, no contrato, ainda que a definição teológica de aliança, segundo Palmer Roberts, no livro Cristo dos Pactos, a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Mas isso não isenta a minha responsabilidade e a sua. Nós temos responsabilidade nesse pacto. Sobretudo os pais devem evangelizar os seus filhos. Então eu quero falar um pouco
sobre a vontade de Deus, para a gente caminhar para o final. Então, a afirmação teórica de que Deus é soberano carrega algumas implicações. Um conhecimento prévio de si mesmo e a providência de Deus revelada em Cristo. E você já começa a perceber isso no proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Então, quando nós falamos da vontade de Deus, nós queremos dizer que ela não é senão, vejam, a expressão do seu ser onipotente e onisciente. Se ele é onipotente, como atestam as Escrituras, ele realizará tudo o que está incluído em seus propósitos. E se ele é onisciente, não cometerá erros em seu plano original, nem terá necessidade de alterar seu propósito original. Então a gente precisa conhecer isso, tanto a onipotência como a onisciência de Deus. Não há falhas, não há improvisos. Deus conduz tudo de forma magistral. As Escrituras apresentam Deus como Criador e a sua vontade como a causa de todas as coisas. Vejam, Ele está revestido de autoridade absoluta sobre as hostes celestiais e sobre os moradores da terra. A gente precisa compreender essa verdade. Na sua infinita sabedoria, o Senhor de toda a terra, em cada evento, realiza com precisão em seu próprio lugar, no desdobramento, o seu plano divino. Esta é a filosofia do universo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma visão do mundo que alcança unidade num decreto, ou propósito, ou plano absoluto, do qual tudo o que acontece é apenas o desdobramento no seu tempo. Ou seja, a salvação, ou a aplicação da obra da salvação, tem uma agenda nos céus, que vai sendo executada aqui. Mas não tem, em absoluto, qualquer improviso. Nenhum dos eleitos deixarão de ser salvos. A oração de Jesus, a oração sacerdotal, João 17, e lá em João capítulo 10, quando ele se apresenta como um bom pastor, testifica essa verdade. Então é importante, irmãos, compreender que a soberania não é uma propriedade da natureza divina, mas uma prerrogativa oriunda das perfeições do Ser Supremo. A infinita sabedoria, bondade e poder com o direito de posse que pertence a Deus no tocante às suas criaturas, são o fundamento imutável do domínio que Ele tem sobre todas as coisas. Isso deveria trazer paz ao seu coração. À proporção que nós mergulhamos na Escritura, nós vamos ver a quantidade de textos que vão revelar a forma pela qual Deus controla cada detalhe da existência humana, sem retirar a responsabilidade da criação. Então, por exemplo, Salmo 115, verso de número 3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Vejam, Daniel capítulo 4, verso 35, todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Aí o texto diz, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Meus irmãos, a salvação é, sem dúvida, uma obra monergística. Nós veremos que não há qualquer conflito entre as poderosas obras que manifestam a sua santidade, a sua justiça e o seu juízo, e as gloriosas obras que revelam sua graça, seu amor e o seu perdão. À luz de toda a Escritura, Deus será visto de modo perfeitamente consistente, tanto quando condena uns, como quando perdoa outros.
Ele é o único agente genuinamente livre em toda a eternidade, que não é influenciado por nenhuma criatura ou força externa. Ou seja, ele faz tudo como lhe apraz. É possível que, se nós vivêssemos em um país absolutista, como na China, ou como na Coreia do Norte, nós compreendêssemos melhor esse conceito de soberania. Já viu como isso funciona lá na Coreia do Norte? E como as pessoas temem o soberano, o ditador? Como nós vivemos em um sistema democrático, nós não temos essa percepção do soberano. Para você entender soberania, você precisa se curvar diante daquele que manda. E Deus é o soberano de todos os reis da terra. Ele tem o domínio, o controle de cada detalhe. Nada lhe foge o controle. Nem mesmo a salvação das pessoas. Essa foi a percepção do apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta à igreja em Éfeso, capítulo 1, versos 10 e 11. Veja o que ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Meus irmãos, entender a soberania de Deus é ter uma percepção do que é de fato ser um soberano. A salvação não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus das suas misericórdias. Eu acho que para um arminiano ter uma boa convivência com a Escritura, ele vai ter que anular algumas páginas da Bíblia, sobretudo alguns escritos paulinos. Por exemplo, Romanos capítulo 9, versos 14 e 15. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Exclamação. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Meus irmãos, como único ser, no tempo e na eternidade, com absoluta liberdade de querer as coisas como Ele as vê. Vejam, Deus traçou um plano que inclui tanto a eleição quanto a reprovação. Ainda que seja duro para você entender isso, essa é a verdade da palavra de Deus. Isaías teve uma percepção da soberania de Deus no chamado eficaz, porque mesmo entre os judeus, nem todos foram salvos. Vocês já pararam para calcular a quantidade de pessoas que tombaram da saída do Egito até Canaã? Ou seja, nem todos de Israel são de fato israelitas. Como nem todos que estão na igreja têm uma aliança com Deus. Tem gente que está na igreja boiando, vivendo o ateísmo prático. É como se Deus não existisse. Mas todo domingo está aqui. É para vir, viu? Não é para deixar de vir, não. Para ver se a mensagem da graça transforma seu coração. Mas precisa consertar. Ele precisa clamar aos céus por socorro. Isaías 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Meus irmãos, de fato, a Escritura é muito clara. Deus é soberano também em salvar aqueles que Ele quer. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, versos 20 ao 23, diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?
Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão? Meus irmãos, esse é o ensino da Escritura. Daniel teve uma percepção disso. Se você associar Daniel capítulo 4, verso 35, que nós já lemos, com Romanos capítulo 9, verso 18, você vai perceber. Romanos 9, 18 diz: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. A nossa oração deve ser: Senhor, tem misericórdia. Mas jamais questionar: ó Deus, por que fulano e não Beltrano? E não questionar também, quando Deus resolver resgatar pessoas que viveram deliberadamente em pecado. Porque às vezes nós somos seletivos na igreja. Nós não compreendemos porque uma pessoa boazinha não está na igreja. Mas também não compreendemos quando Deus resolve salvar um assassino, um estuprador, uma prostituta, como ele resolveu salvar Raabe. Nós somos muito seletivos. Quem pode exercer juízo sobre a vida das pessoas é o Senhor, não somos nós. Nosso papel é acolhimento, é pregação. Se você está vendo a pessoa se entregando à prostituição, às drogas, à lascívia, à maldade, a única coisa que você deve fazer é pregar o evangelho e dizer para a pessoa: olha, há esperança para você. Deus pode mudar a sua vida. Ele pode lhe dar um coração novo. Então não há causa perdida, irmãos. Nós devemos parar com a seletividade. Que nós queremos os que já estão prontos, né? E Jesus disse que não veio para os sãos, porque esses não precisam de remédio. Ele veio para o doente. Aí você pega essa palavra doente e faz o que você quiser. É o pecado que adoece, que faz com que a pessoa viva deliberadamente na prostituição, que passe a mutilar o seu corpo através de uso de drogas, seja lícita ou ilícita. Então o nosso dever é ter misericórdia e pregar, porque há muita gente aí que estava vendida ao pecado e que hoje está servindo para alguma coisa, está pregando o evangelho, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a essa pessoa. Então assim permanece o fato de que um homem crê porque essa é a vontade de Deus, e outro rejeita porque também essa é a vontade de Deus. João capítulo 15, verso 16, as palavras de Jesus: não fosse vós que me escolhestes a mim. Imagine se tivesse um menino lá no meu, não, Senhor, fui eu mesmo. Achei o Senhor tão bonzinho, sua missão é tão bonita, que eu lhe escolhi. Jesus está falando para as pessoas assim: olha, vocês estavam mortos espiritualmente, não podiam me escolher, e o Pai me deu o nome de vocês, que está tudo lá no livro. Lembre de O Sonho de Estênio, viu? Vocês vão gostar, depois vão me agradecer. Então o Pai deu para ele todos os nomes de todos os eleitos. E ele está falando assim: foram vocês não. Na economia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estabeleceram tudo, registraram tudo no decreto, está lá. Coisas maravilhosas que a gente não sabe. Gente que parece estar perdida e Deus vai chamar. Chama por mim e por você. E a igreja deve ser esse lugar de acolhimento. Uma espécie de enfermaria para tratar a pessoa. Para ressignificar o seu olhar sobre o mundo, sobre as coisas, sobre si mesma, sobre Deus.
para ministrar cura, para que ela agora, preparada também, anuncie as boas novas da salvação. Esse é o papel da igreja. Então Jesus diz, não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, está vendo? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, meus irmãos, é como disse o príncipe dos pregadores, eu concluo essa abordagem, esse contraste entre os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, com essa frase de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um batistão reformado, gente boa. Ele disse assim, afirmamos, vejam, viu? A profundidade disso. Afirmamos que Cristo morreu para assegurar a salvação de uma tão grande quantidade de pessoas que ninguém é capaz de enumerar. Pessoas que, mediante a morte de Cristo, não somente podem ser salvas, mas são salvas, têm de ser salvas, e não existe a possibilidade de, por meio de qualquer casualidade, elas serem outra coisa, exceto pessoas salvas. E pronto. O que Deus disse, e é o bastante para nós. Quero lhe convidar para ficar de pé, e nós vamos orar, suplicando a Deus a manifestação da graça de Jesus. Deus é bom, meu irmão. Glórias ao seu poderoso e excelso nome. Ó Senhor, nós te louvamos, porque estávamos perdidos e fomos achados, porque vivíamos como ovelhas que não têm pastor, mas o bom pastor nos trouxe ao redil das ovelhas. Obrigado, Senhor, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida juntamente com o teu Filho, e pela graça nós somos salvos. Ajude-nos, Senhor, de posse das informações obtidas nessa noite, compreender a fragilidade daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, a fim de que o Senhor nos use para anunciar-lhes as boas novas da salvação. De igual modo nós te pedimos, Senhor, que ajude-nos também a termos tolerância com todos aqueles que ainda não têm uma percepção ou uma cosmovisão cristã reformada que lhes permita enxergar o mundo à proporção do Evangelho, que é os 5 pontos do calvinismo. Ajude-nos, Senhor, a ter uma boa relação com nossos irmãos de outras denominações, cuja visão soteriológica é diferente, mas que estão de igual modo marcados para o dia da redenção, que estarão no céu conosco, com todos aqueles que um dia receberam a Cristo como Salvador. Glorifica o nome do teu Filho, Senhor, nessa igreja. Desperta esses irmãos para uma vida de santidade e para que preguem a palavra, para que os teus eleitos sejam despertados nos seus sentidos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Evandro. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer ao reverendo? Só levantar a mão que eu levo o microfone. O pessoal está tímido. Então, gente, vamos partir então para as informações finais. Pode sim. Pode perguntar daí, pode perguntar daí. Pode. Entendeu? Em que estágio ele subiu? Não. Eu respondo. Não é bom. Em que estágio Jesus subiu?
ele subiu no estado ressurreto. Ele subiu no seu estado glorioso, após a ressurreição, que se deu no terceiro dia, após a sua morte, e 40 dias ele ficou por aqui, anunciando e preparando seus discípulos para que seguisse com a missão. Foi isso? É isso? Eu não sei se a pergunta tem relação com isso aí. Muito bem. Pois não. Discordo. Espera aí que eu vou lhe explicar porque é que eu discordo.